Uma boa tarde. Eu vou falar a respeito das tendências e perspectivas no pós-pandemia sobre a virtualização do ensino nos laboratórios de história. É relevante esse tema por conta de que hoje estamos vivendo uma pandemia da Covid-19. Todos conhecem, todos sabem as dificuldades que estamos. Só que tem um ponto relevante nisso. Qual que é? Ela influenciou toda a sociedade. Isso é inegável. Foi até chamada de sindemia, porque não é apenas no campo da saúde, mas no campo da educação, da administração, ambiental. Ela permeou vários âmbitos do homem, vários campos da atividade humana. E nesse caso, a educação foi um dos primeiros campos a serem influenciados com o fechamento das escolas. As escolas fecharam, houve uma época em abril, que praticamente 100% dos alunos do mundo estavam sem aula. Isso é algo, não somente no Brasil, mas no mundo, foi um fato inusitado. Nunca acontecido no mundo tal coisa, em que tantos alunos ficaram fora da escola por causa de algum tipo de doença. Doença que até agora, no mês de novembro, ainda assola, ainda na Europa ainda há um princípio de segunda onda, mas que aqui no Brasil nem da primeira a gente saiu. Então, o que falar da Europa, né? Então, nesse contexto todo, com o fechamento das escolas na primeira quinzena de março, aqui no Brasil, foi necessário que se estabelecesse formas do aluno continuar a sua atividade, que ele não perdesse esse vínculo com a escola. E aí os estados, os sistemas de ensino ficaram: o que fazer? Como fazer isso? Houve então no CNE do MEC uma instrução, a número 5 de 2020, que ela falava das atividades não presenciais. Essas atividades não presenciais, elas serviriam para substituir as aulas no tempo que durasse a situação de emergência no Brasil, que foi feita em março. Em novembro a gente está, e ela deve ir até o próximo mês, sendo que alguns estados já começaram a liberar as aulas de forma gradual, de forma rodízio, mas ainda é algo tímido. Após 9 meses de pandemia. Seguindo a isso, logo em maio, houve um relatório do CIEB que destacava, dentre outras coisas, que os sistemas de ensino estavam utilizando alguns tipos de ferramenta: a TV, o rádio, o uso de plataformas de LMS, WhatsApp, usavam o que estava ali a seu dispor para que essa instrução do CNE fosse feita, fosse posta em prática. Muito embora saibamos que o Brasil, por ter uma dimensão continental, isso não se dará de forma uníssona. Muito complicado, muito difícil.
Então, em meio a isso, os sistemas de ensino foram fazendo da forma que lhe davam, que dava de fazer. Seja bem dito isso. Uns mais recursos, outros com menos, mas não se pode afirmar que houve não foi uníssono, e nem que houve no Brasil inteiro essas atividades não presenciais, principalmente nos municípios. E seguindo a isso, vemos que a BNCC ela já instruía algumas orientações, principalmente na competência 4 e 5, sobre o uso de tecnologias no ensino. E esse estímulo ele foi dado justamente porque nós vivemos uma era digital. Desde o advento da internet e sua disseminação, estamos cercados de meios digitais. Destacamos o notebook, o computador, o celular, que são ferramentas praticamente para alguns uma extensão do corpo. E principalmente aos jovens que vivem em meio a jogos, a notebooks, a redes sociais, o uso de tecnologia é algo tão naturalizado, é algo natural. E por conta disso, as normativas de educação começaram a se orientar nesse sentido de apresentar aos professores, aos sistemas de ensino, a necessidade do uso, de se adequar, sendo que sempre a educação se adequou à sociedade a qual estava inserida. Desde a oralidade, nos tempos primitivos, o modelo de Gutenberg, da prensa, a escola foi se adequando, foi se apropriando disso, e hoje na era digital não poderia ser diferente. E essa era digital, ela trouxe dois pontos muito interessantes, que é a mobilidade e a ubiquidade. Vamos falar de mobilidade em que eu estou com meu celular e eu quero a informação onde eu estiver. Eu posso estar em casa, eu posso estar no trabalho, eu posso estar dentro do carro. Eu quero a minha informação, eu quero ter acesso à informação de forma síncrona, de forma real, em tempo real. E aí a ubiquidade, que já é um outro campo ainda mais pervasivo da tecnologia, que é, além de eu ter essa mobilidade, eu consegui um diálogo com a tecnologia como se fosse um outro ser humano, em que ele pensasse o que me dizer e visse o contexto em que nós estávamos e me dissesse as melhores formas de se aprender dentro daquele contexto. Seria um aprendizado ubíquo. E nós estamos dentro desse cenário da mobilidade, da tentativa de um ensino ubíquo também. Sendo assim, os laboratórios de história virtuais que existem, nós destacamos 4 que nós encontramos, um na UFPA, um na UFGD, um na UNEB e um na Grande Florianópolis, e eles são chamados de laboratórios virtuais. No nosso conceito de virtualidade, é destacado uma característica ímpar, que é a simulação do real. De acordo com a nossa fundamentação dos nossos autores, nós acreditamos que essa virtualidade não possa se dar de forma diferente do que aquela que eu não possa simular o real.
através de um jogo, através da realidade aumentada, através da realidade virtual ou através de outro tipo de ferramenta tecnológica que traga ao aluno essa simulação do real. Tendo em vista a globalização na qual estamos, tendo em vista a era digital na qual estamos, em que a mobilidade, a necessidade de se ter a informação aonde eu esteja e a ubiquidade nos traga essa necessidade de, mesmo não estando em um laboratório de humanidades, eu digo humanidades dentre as várias áreas, sociologia, filosofia, história, porque não é somente nas áreas de exatas que podemos ter algum tipo de simulação do real. Por exemplo, um jogo que te represente dentro de um cenário oitocentista do Brasil. Vai te trazer essa realidade daquela época muito mais real que somente ler. Muitas vezes sabemos que para alguns a leitura é melhor para o aprendizado, sabemos que para alguns o vídeo é melhor, sabemos que a outros a prática é melhor. Mas quanto mais diversidade de ensino dermos, melhor. E nessa virtualidade em que nós consideramos, é isso. O laboratório virtual, a nosso ver, tem a característica de ser virtual se ele nos trouxer simulações do real. Por que o site em si, um site de um laboratório virtual de história, de acordo com a nossa visão, não seria um laboratório virtual, um site apenas informativo, que tem os seus arquivos, nada de denegrir, que isso é deveras relevante, mas para que tenha essa virtualidade, esse lado virtual, é necessário da simulação. Aí nós separamos entre a virtualidade e a digitalidade. O site, ele é digital se for um site em que o aluno não sinta essa simulação da realidade, não tenha essa interação que o traga a esse contexto do real. Isso é o que nós instigamos, o que nós propomos como a característica principal da virtualidade, que é ter a simulação do real. Porque um site digital, ele tem a digitalidade. Ele é digital porque ele, em sua base, vem de dígitos, de zeros e de uns. No entanto, a virtualidade vai além disso, vai na interação. E isso nos traz uma outra perspectiva que também foi vista muito forte dentro dessa pandemia, que é a necessidade do professor, em sua prática docente, ter esse conhecimento. E esse conhecimento do uso dos recursos tecnológicos é relevante, porque vimos a partir deste cenário que estamos hoje, que o pós-pandemia ele tende a ter um ensino mais híbrido no sistema público. O homem sempre, nós pensamos que ele vai imaginar, e se, pode acontecer muitas coisas, sempre ter uma saída, sempre ter uma nova forma de continuar aquela sua atividade. Inclusive, esse uso de lives, esse uso de webinários, esse uso de defesas de dissertações, de teses virtuais, tudo virtual, cremos que isso não se acabará. Por conta de redução de custos e por conta mesmo da praticidade. Logicamente que o presencial será requerido em muitas coisas do que
se tinha antes. Olha o que eu disse, do que se tinha antes. Estamos em um limiar de um pós-cenário, que cremos que ele será um fato histórico que delineará uma ruptura abrupta na educação. E nesse contexto da virtualidade, os laboratórios virtuais de história devem ser inseridos dentro desse contexto. Não há como se desvencilhar a sociedade do que ela vive, do que os indivíduos ensejam nela, do que a educação tem para dar. A educação se apropria do que a sociedade lhe dispõe. Na década de 50, existia um início de rede de internet. Mas a partir que os indivíduos começaram a utilizar na grande massa, isso foi requerido também para o campo da educação, de forma mais forte. Então, os laboratórios que hoje existem, são de suma importância e continuarão presentes dentro do espaço físico das universidades e das escolas. Muito embora as experiências que se pode ter dentro desses laboratórios presenciais também devem ser estendidas àqueles laboratórios virtuais, tendo em vista que a sociedade urge pela mobilidade e urge pela ubiquidade, e que a pandemia do Covid-19 abreviou, não tenho nem receio de falar, se não em anos, mas em décadas, essa inserção da tecnologia de forma forte dentro do ensino. E veremos nesse pós que a tecnologia estará presente através do ensino híbrido. E a virtualização é uma forma de se ter esse tipo de ensino mediado pela tecnologia. Como resultado, tivemos que o aluno hoje, ele é presente no campo virtual, muitas vezes até mais que no campo real. Vimos que que os sites dos laboratórios estão vinculados em um sentido digital e não virtual, como já fora explicado a diferenciação. Também vimos que urge a necessidade do docente em se apropriar das práticas tecnológicas em sua cotidianidade, e também que as normativas educacionais traçam cada vez mais o alinhamento e a integração entre a tecnologia e o ensino. E vemos como as tendências para o pós é que o ensino público passe a ter um ensino híbrido cada vez mais forte. Um ensino que venha com a virtualidade, com a simulação do real, como também com mais formas de se integrar outras ferramentas ao ensino. Porque a escola não ficará alheia a isso, porque a escola está dentro da sociedade e ela absorve, ela se apropria do que essa sociedade lhe dispõe. E também vimos que a tendência para os laboratórios é que haja mais laboratórios virtuais, levando-se em conta que o ser humano busca pela mobilidade e ubiquidade. Então, não somente no campo das exatas, mas no campo das humanidades, ter mais laboratórios virtuais. E na história, não fica alheia a isso. E por fim, que os sites que há hoje
se adequem a essa virtualidade, a inserção de elementos que tragam essa interação da simulação real para o aluno aonde ele esteja. E que surjam mais laboratórios virtuais de história, já que nós só encontramos 4 no Brasil. Então, que surjam mais, integrados aos sites de vários laboratórios de história que existem, sem ser virtuais, laboratórios de história. Então, essa virtualidade seja integrada aos sites atuais e que esses laboratórios de história se apropriem desse conceito e criem e insiram em seus sites a virtualidade, ampliando assim as possibilidades de ensino para o aluno. Eu sou João Ferreira, sou graduado em educação, tenho mestrado em ciência da informática, da computação, e agora eu faço doutorado em história na UFG. A minha orientadora é a professora Cristina de Cássia. E esse meu assunto, ele vislumbrou a tendência que tem no pós-Covid-19, que é a virtualização dos laboratórios de ensino. Em nosso caso, o Laboratório Virtual de Ensino de História. Muito obrigado.